Olá, bom dias, pessoal do oitavo ano. Vamos mais lá a uma aula de arte. Na semana passada nós finalizamos a nossa unidade 3, né? Já mandei até em anexo para vocês as correções das questões, né? Vou colocar no final desse vídeo para vocês, tá bom? Pra gente corrigir e ficar tudo direitinho. A unidade 4 vai falar sobre a identidade cultural brasileira, ou regionalismo musical, né? Ou seja, cada região brasileira tem o seu próprio estilo musical, seu estilo de dança. O Brasil é um país extenso e com uma região que tem elementos bem distintos, como a culinária, a linguagem, os sotaques, as expressões, o artesanato, as danças e a música. Aí, nesse momento, a gente vai estudar sobre alguns gêneros musicais mais característicos de cada região, de cada país. Então, a gente vai ter no Nordeste o forró, que é um dos principais ritmos mais tocados, com sanfona, né? Na região Centro-Oeste, a música sertaneja, tocada com violão e com viola e violão. Na região Norte, o carimbó, que é um ritmo típico da cultura local, baseado nos cantos dos indígenas e nas danças de roda, né? Já no sul do Brasil, a gente vai ter, por influência da cultura alemã, italiana e portuguesa, o vaneirão, xote, chamarrita, fandango e milonga. Um dos principais instrumentos utilizados nesse gênero é o acordeon, né? No caso, a sanfona. Por fim, no sudeste, a música mais regional vai ser o samba, mais para os lados do Rio de Janeiro do que em São Paulo. É a música caipira e sertaneja de raiz no Espírito Santo. Isso a gente falando das músicas regionais, tá? Então pode ser que alguém fale assim, mas tem o pop, tem o rock. Não, isso daí já não é regional, são influências de outros países, ok? O samba, que é um originário brasileiro, uma dança típica, que aí veio do Brasil todo, começa lá em Salvador com os negros e vem se dizimando, né? Se espalhando por todo o restante do Brasil, tá? O samba nasce na Bahia, no final do século XIX, com uma mistura dos batuques e das rodas de capoeira, com as batidas em homenagem aos orixás. O ritmo dos instrumentos, como o tambor, o atabaque, são os elementos mais marcantes desse gênero musical. No início do século XX, nos morros e cortiços do Rio de Janeiro, o samba se popularizou incorporando várias tendências musicais. Dessa forma, vários estilos de samba surgiram. Em 1917, Ernesto dos Santos, o Donga, compôs o primeiro samba que se tem notícia, que era pelo telefone. Além de Donga, podemos destacar outros grandes compositores, como Pixinguinha e João da Bahia. Nas marchinhas das escolas de samba, né, como a gente estudou anteriormente, a Chiquinha Gonzaga vem criar em 1899 o Abre Alas, né, no caso a música o Abre Alas, que vai ser usada nas escolas de samba. E a primeira delas chama-se Deixa Falar. Hoje em dia é Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Então é a primeira escola de samba que se tem notícia. As letras das marchinhas eram maliciosas e divertidas, retratando os costumes da sociedade brasileira do século XIX. Ainda na década de 1930, outras escolas vão começar a surgir, né? Então, depois de um bom período, outras agremiações se reúnem, formam escolas e começam a competir, né, de uma forma saudável e se torna o samba das escolas de samba que nós temos hoje. Daí a gente vai falar de um ritmo, de uma dança, de um jogo que é mundialmente conhecido, né? Já foi para em quase todos os países do mundo, mas que nasce aqui no Brasil, que é o único esporte 100% brasileiro, criado aqui, pensado aqui, que a princípio é feito para a libertação dos escravos, né? Conta-se a história de que capoeira é o mato rasteiro. É aquele mato quando você tem uma grama alta, aí você vai lá e corta essa grama, ela fica bem baixinha, chama-se capoeira, o nome desse matinho, né? E aí eles contam que os negros começam a fugir para o meio do mato, e aí os capitães do mato, né, só os capitães do mato que conseguem achar, o homem branco não consegue, ele vai até um determinado local da mata, depois ele se perde, não consegue mais voltar, então os negros ganham essa vantagem. E aí dizia a lenda que os negros sumiam para dentro desses matos e voltavam sabendo dar chute, pontapé, soco e pulando e dando cambalhotas, né, e sabendo se defender, iguais os animais. Então eles dizem que o negro fugiu para capoeira e acabou virando o capoeira,
né? Então, ó, o mestre Pastinha, que foi um dos grandes representantes da capoeira no Brasil, vai falar que os negros usavam a capoeira para defender sua liberdade, né? Então, ela vai se tornar um patrimônio histórico imaterial do Brasil, segundo a Unesco, muitos anos depois de 1930, pois se trata de uma herança cultural deixada pelos africanos que foram escravizados no Brasil. Patrimônio imaterial é aquele que eu não posso tocar, que eu posso só ver, sentir, entender, né? Então é o imaterial, mas que é tão importante quanto o material. Então, assim, a capoeira é uma luta ou jogo que combina elementos de dança, acrobacias e música. Foi desenvolvida no Brasil por descendentes africanos com influências nativas, provavelmente a partir do século XVI, e é conhecida pelos seus movimentos rápidos e complexos, usando principalmente energia, velocidade e alavancagem. Por causa de uma grande variedade de chutes, rotações e técnicas altamente móveis, né? Aqui a gente vê na pintura um registro, tá? Os capoeiras, em algum momento da história do Brasil, eles tinham os seus dedos cortados por conta de estarem conseguindo se defender, né, se articular. Então, eles tinham os dedos cortados. E aí, o que acontecia? Ele podia andar, trabalhar, mas não podia mais jogar capoeira. Então, eles começaram a dizer que a capoeira era uma dança. Por isso que muitas vezes a gente fica sabendo, a capoeira é uma dança, né? E ela vai se dividir em duas partes, né? Em dois estilos. A capoeira de Angola, que vai seguir os elementos das danças e das lutas africanas, que mantém ligação com crenças e tradições religiosas, sendo o estilo que está mais próximo da capoeira jogada pelos negros. O precursor dessa vai ser o mestre Pastinha. A capoeira de Angola, ela é mais no chão, ela é mais melodiosa, né? E de repente acontece um golpe mais rápido, tá? Então, ó, a música que corresponde a uma espécie de lamento, lembrando o sofrimento dos povos africanos. Então, é realmente isso. Ela começa rasteira no chão, né? Deixa eu focar aqui de novo. Ela começa mais rasteirinha no chão e de repente tem um golpe mais preciso, mas ela é tão mortal, tão usada como defesa quanto a regional. A regional vai incorporar elementos de outras artes marciais africanas, trabalhando os golpes de formas mais intensas e ofensivas. Foi promovida por mestre Bimba, Manuel dos Reis Machados, o primeiro capoeirista a estabelecer regras para a capoeira, criando um projeto esportivo e pedagógico. O trabalho de mestre Bimba possibilitou que a capoeira fosse vista como uma prática esportiva e não só como defesa, só como uma briga, né? Como eu falei para vocês, em 1930 ela é proibida, vai até 1970, que aí mestre Pastinha e mestre Bimba conseguem a liberação, tá? Uma vez que a capoeira é arte, dança e luta unidas em uma só prática, a música se faz um elemento essencial. Aqui alguns instrumentos que são usados para tocar a capoeira, né? O agogô, o brimbal, o pandeiro, o atabaque, né? Então a música vai ser formada por instrumentos e cantos para definir esse ritmo. E em relação às canções, algumas são cantadas em forma de respostas, enquanto entoadas em forma de narrativa. Então ela sempre vai estar contando uma história, né? Jogo rápido aqui a gente vai fazer no caderno de desenho, não, na apostila, ok?